Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Quem tem esses marca-bíblia? Todo mundo tem? Quem não tem, arranja alguma coisa para marcar. Amém? Eu gostaria que os irmãos marcassem aí uma passagem. Todo mundo está atento aí? Tinha marcadinho na sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 3. Amém, irmãos? Mateus, me ajuda aí. Vamos escrever. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Lucas 10. Lucas 10. Todos encontraram? Lucas 10. Amém? Na semana que passou, eu e minha esposa, nós encontramos uma pessoa que a gente gosta muito. Aí ali nós ficamos conversando por um período, e nessa conversa que nós tivemos, nós falamos de todos os tipos de coisa, né? E um assunto povoou a nossa conversa a maior parte do tempo. E é disso que um trecho dessa conversa, e é disso que eu quero falar com os irmãos aqui hoje, porque no final, lá em Tessalonicenses, vocês vão ver aonde eu quero chegar, e que vocês entendam qual é o propósito disso. Aqui em Lucas 10, tem uma passagem muito conhecida por todos que aqui estão. Acredito eu que muitos pregadores já pregaram essa palavra e vocês já devem ter escutado até mesmo em outra igreja, até mesmo aqui. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e ela cada dia ela se renova. Eu tenho certeza que essa que nós vamos falar aqui hoje, ela vai de encontro ao coração de cada um que está aqui. Lucas 10, nós vamos a partir do versículo 30, que fala a respeito da parábola do bom samaritano. O bom samaritano, aqui nós vamos ler o que ele fez, e nós vamos comparar aquilo que está acontecendo ali naquela parábola com Cristo. Nós vamos comparar essa parábola conosco, para nós chegarmos lá em Tessalonicenses e ver o que nós precisamos, o que realmente nós vamos precisar para ir morar no céu. Se é isso que nós almejamos aqui na terra, ir morar no céu. Quem quer ir morar no céu? Não precisa ficar com medo de falar que quer morrer, não, irmão. Mas eu quero morar no céu, e povoa a minha mente todos os dias algo que eu tenho certeza que povoa a mente de vocês também. A palavra do samaritano diz assim, 30. E respondendo Jesus disse: desci com um homem para Jerusalém, para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e o espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo, passou de largo.
E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Amém, irmãos? Uma parábola muito conhecida, é uma passagem muito conhecida por todos que aqui estão. Mas o que eu queria mostrar para você aqui, talvez vocês saibam ou não, mas eu vou explicar. Samaritano e judeu, eles tinham uma certa rivalidade entre eles. Não vou aqui dizer para vocês, não vou aqui contar o porquê dessa certa rivalidade, mas eu queria que você entendesse que havia rusga entre eles. Havia uma pessoa que estava vindo para uma cidade, e ela apanhou, ela foi assaltada, ela tomou pancada, ela foi arrebentada, ela ficou jogada ali nas traças, pelo meio do caminho. E passaram por elas algumas pessoas que olharam para ela e continuaram. 2 pessoas fizeram isso. Mas teve uma que era samaritana. Ela passou por ele, olhou para ele e foi até ele. Ali ela lavou a ferida, ali ela cuidou, ali ela tratou, ali ela realmente fez aquilo que era necessário para que aquela pessoa pudesse sair daquela situação. O que eu estou querendo falar para vocês aqui, irmãos, é que essa ajuda, esse ato benevolente, esse ato de caridade que essa pessoa fez com esse que estava caído, realmente é uma caridade válida. Realmente teve valor essa caridade. Por quê? Porque ela tinha vários motivos para não ajudar, porque judeu e samaritano não se tem. Ela poderia olhar para aquele cara e falar assim: bem feito, merecia mesmo apanhar, e ir embora. Ela tinha motivos históricos para não gostar daquela pessoa e não ajudar, mas ela não fez isso. Ela olhou para aquela pessoa e foi até ela e ajudou. Isso é uma caridade que realmente teve valor, é uma caridade válida. Ele não impôs condições para aquela pessoa que estava ali no chão. Ele não chegou para aquela pessoa e olhou para ele e falou assim: meu amigo, consegue falar alguma coisa aí? Seus dentes estão na boca aí, consegue falar? Olha, é o seguinte, se você levantar aí e for comigo até Jericó, eu cuido de você. Lá em Jericó, se você conseguir levantar e me acompanhar, lá em Jericó eu deito vinho em você, eu deito azeite, eu curo a sua ferida, e aí lá a gente resolve o seu problema. Ou chegou para ele e falou assim: se você for comigo para Jerusalém, lá eu vou conseguir resolver os seus desejos, atender os seus desejos. Não houve em nenhum momento condição. Ele não colocou condição para resolver o problema daquela pessoa. Ele não colocou condição para ajudar aquela pessoa. Ele simplesmente ajudou. Uma caridade válida. Válida por quê? Porque teve aquela pessoa que não tinha condição alguma de fazer algo, realmente ela foi ajudada. E aquela pessoa que ajudou não pensou, ela simplesmente estava ali para ajudar. Eu gostaria de vocês, para a gente poder ilustrar algo parecido, e eu quero que você fixe na sua mente essa questão da caridade válida, essa questão da caridade que realmente traz um benefício.
Quero que você pense nisso, sem condições, sem você colocar que se essa pessoa fizer algo, aí eu vou ajudar. Eu quero que você pense nisso. E abra a palavra do Senhor em Jeremias. Jeremias 38, nós vamos ler rapidamente. Eu vou ler o versículo 6 para que você entenda. O início de 38 diz assim: Jeremias é lançado no calabouço. Eu vou ler aqui o 6. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido Jeremias no calabouço, estava porém o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, mal fizeram esses homens e tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço, certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais nada, mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Presta atenção, irmãos. Tinha um na parábola jogado no canto. Passou uma pessoa e ajudou. Duas olharam e não fizeram nada. Jeremias foi lançado no calabouço. A história diz, a Bíblia diz que desceram ele com corda e lá não tinha água, e ele ficou atolado na lama. Eu fico imaginando, atolado na lama. Quem que já atolou na lama? Eu já. Eu passei correndo uma pontinha uma vez. Eu até posso contar essa história uma vez para você. Eu passei correndo uma pontinha de medo. Não era só eu, não, era um monte de gente. E eu errei o pé, e eu enterrei o pé dentro da lama. Ali eu fiquei sem sapato, porque você não consegue sair. A lama, ela te trava. Jeremias estava num lugar onde a lama estava travando ele. 30 pessoas, uma pessoa recebeu uma ordem para pegar mais 30 e ir lá naquele lugar e retirar Jeremias. Eu fico imaginando, irmão, que bela caridade é essa que esse homem fez. Mas eu fico imaginando esse etíope chegando no pé do calabouço e falar assim para Jeremias: ô Jeremias, estou aqui com mais 30 irmãos e nós vamos tirar você daí. O que você fez para dar aí, Jeremias? Deve ter aprontado, né, cara? Agora nós estamos aqui para tirar você. Ó, é o seguinte: eu tenho uma corda aqui, eu vou colocar na metade do poço. Se você subir até a metade, você pega a corda e sai. Imagina, ele tinha condição de fazer isso, irmão? Jeremias tinha condição de alguma forma se livrar daquela lama, escalar parte do calabouço para segurar a corda, para puxar? De forma alguma. Foi isso que essas pessoas aqui fizeram? Não. Eles pegaram trapos da tesouraria do rei, pegaram os planos, lançaram no calabouço. Jeremias, amarra aí nos seus braços, e tiraram ele lá de dentro, palmo a palmo do calabouço, e colocaram Jeremias para fora. Jeremias saiu daquele poço pela ajuda das pessoas que ali estavam. Realmente essa era uma caridade válida, porque Jeremias foi retirado lá de dentro daquele poço sem nenhuma condição. Ele não podia fazer nada. Não foi imposta para ele uma condição: ei Jeremias, vem até a metade do poço, que da metade para cima eu tiro você. Não foi feito assim. Simplesmente essas pessoas chegaram e falaram assim para ele assim: ó, segura na corda aí, Jeremias, amarra que eu vou tirar você. Isso é uma caridade válida. Quando eu olho para a parábola do bom samaritano,
Eu enxergo Cristo. Eu enxergo Cristo naquela passagem. Porque quando Cristo se aproxima de mim e de você, Ele não está falando. Quando Cristo se aproxima de mim e de você, o pecador, Ele não está colocando uma condição para mim e para você. Ó, vem aqui até a metade do caminho, que eu vou te encontrar na metade do caminho, e eu vou te ajudar. Jesus Cristo está falando isso para você. Jesus Cristo vai até você. Jesus Cristo vai até você. E eu não consigo entender e parar para pensar que a graça que Jesus Cristo te oferece ao pecador, é uma graça condicional. Ele não está preocupado com você, se você consegue ou não. Ele está pedindo para que você faça algo. Assim como Jeremias só teve o trabalho de passar a corda no braço, Jesus está falando para você, ó, vem aqui, antes de você me aceitar, antes de eu aceitar você, faça isso, se adorne, peça perdão. Jesus Cristo está falando isso para você. A graça que Ele te oferece, ela é válida. A graça que Cristo te oferece, ela é única, ela é válida. Não tem condição, não tem algo para ser colocado, não tem nada, não tem uma condição alguma. Estou dizendo para você que você não precisa, eu tenho que fazer isso, meu Deus, hoje eu não tenho condição. Jesus está falando isso para você. Independente se você tem ou não condição, a graça de Cristo para você, ela é válida. Assim como aquele homem que estava caído na beira da estrada, ele não tinha condição alguma de falar. Ele estava numa situação triste, ele estava numa situação arrasada, como muitos se encontram hoje na vida, arrasado, assolado por droga, assolado por várias decepções que a vida traz. Mas você às vezes não se sente capaz, ou muitas pessoas, ao apresentar o Evangelho para você, apresentam um Evangelho de condição, e não é isso que Cristo está falando para você. Ele chegou até essa pessoa e tratou. Jesus Cristo chega até perto de você e te trata e te oferece uma graça válida. Graça válida, uma misericórdia válida. Se você pensar na sua condição, existe alguma pessoa hoje que tem condição de receber a graça de Deus por merecimento? Não. A graça é merecida, é um favor. Não existe uma condição. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, irmão. Vinde a mim do jeito que você está. Não é vir aqui que eu vou te encontrar no meio do caminho, não. É só aceitar, é só crer, é só ter a certeza de que Ele está disponível para você. Faça isso, irmão. A sua condição, às vezes passa pela tua cabeça que você, puxa, eu não sou merecedor. Meu Deus, eu não mereço realmente, irmão. Se for pela condição de merecer, você não merece. E eu não mereço. Mas eu tenho certeza, irmão, que assim como aquele homem que estava caído no chão lá, o samaritano chegou perto dele e ajudou. Cristo Jesus está perto de você. Para te ajudar, para esticar a mão para você. Você só tem que atar a corda debaixo do seu braço. Faz assim, ó. Jogou a corda. Jeremias não saiu do poço. Você pode sair, só que tem que estar puxando você do poço, é Cristo Jesus. Se você for pensar na sua condição, irmão, esquece disso. O Evangelho de Cristo foi enviado para a terra, onde ninguém havia condição alguma. Quem aqui já leu o livro de Romanos? Alguém já teve a oportunidade de ler Romanos 1? Eu nunca vi ninguém pregar Romanos 1. Se alguém nunca leu Romanos 1, por favor, chega na casa de vocês hoje, como lição após o culto, e leia Romanos 1. Eu nunca vi ninguém pregar Romanos 1. Porque Romanos 1 conta a vida de quem é pagão. Se nós não fôssemos ensinar
ensinados em escolas dominicais a respeito daquilo que é colocado aqui em Romanos 1, talvez nós pudéssemos achar, algumas pessoas que são ímpias pudessem achar que aquilo lá é um exagero. Mas Romanos 1 é exatamente a vida das pessoas que não contemplam a Deus. E por muitas vezes as pessoas não querem falar a respeito disso. Mas ali diz as condições das pessoas. Jesus está exatamente aí, aonde você está. A sua condição, a minha condição, eu gostaria de falar para as pessoas que estão fora. Mas eu vou falar para as pessoas que estão aqui. E lá no final nós vamos entender, porque pode ser que algumas das pessoas que estão aqui vão falar assim para mim assim: mas pastor, por que eu preciso ouvir isso? Se eu já aceitei a Cristo, se eu fui uma daquelas pessoas que à toa aqui acorda embaixo dos meus braços para que Cristo me tirasse do charcura, você vai entender, vai chegar a parte que eu vou te contar. Mas hoje eu posso estar contando alguma coisa aqui para quem é aquele ainda que não tem Cristo ainda no coração, que se sente numa condição que não é favorável para que Deus os resgate. Marcos 16:5 diz assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí você fala para mim assim: a todas elas, pastor? A todas elas. A todas elas. 1 Timóteo 15, não precisa abrir não, tá, irmão? Timóteo 15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Cristo veio para salvar pecador. Cristo veio para uma faixa de pessoas pecadoras, do qual eu sou o principal. Cristo veio por mim, pecador. Cristo veio por você, pecador. Na condição que você está, Ele não está colocando para você uma condição. Cristo não está colocando para você uma condição. Cristo está falando exatamente para você: amarra aí, ata aí debaixo dos seus braços esse pano que eu vou puxar você. Romanos 5:6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem são esses ímpios, irmãos? Ímpio, quem é isso? São os ímpios. São aquelas pessoas que não têm Deus no coração. São aquelas pessoas que nem pensam em Deus, que muitos dos pensamentos não incluem a Deus. É por isso que Jesus veio. E pregar o Evangelho para essas pessoas, assassinas ou não, problemáticos ou não, mas é para essas pessoas que Cristo veio. Pregue para qualquer um. Faça caridade válida. Cristo faz uma caridade válida para mim e para você. Aquele que ainda não tem, que se sente hoje não em condições de receber esse benefício, Cristo está falando para você: esquece isso. Eu não estou dando condição para você. Você não precisa de condição alguma. A única condição que você tem é só amarrar esse trapo nas suas braços aí, que eu te puxo. Aceite, acredite. Aceite hoje essa oportunidade que você que ainda não teve, tem de aceitar, porque a graça de Cristo ela é válida, ela não impõe condições. Mas se eu fizer, não, faça. Aí algumas pessoas podem estar me olhando e dizendo assim: mas pastor, mas eu já aceitei. Eu aceitei a Cristo, pastor. Eu já saí desse poço. Deus está falando com você aqui também. Vocês deixaram aberto aí em Lucas, né? Olha só aonde nós estamos aqui. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse:
cuida dele. E tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Olha só o que Cristo está fazendo aqui. A graça dele, ela não é momentânea, ela é duradoura, ela é para sempre. Ele te deu, ele não vai tomar. Além de cuidar, de resgatar, de tratar a ferida, ele falou assim: olha, com uma pessoa, cuida deles. E o que ele precisar, eu te pago quando voltar. Cristo está voltando, irmão. Cristo está voltando. E aonde é que você entra nisso? Lembra da condição que eu disse? Fazer um favor, fazer uma caridade, se tiver uma condição. Quantas vezes a gente se depara com uma condição, vê uma pessoa passando por um problema, aí você olha para essa pessoa e fala assim: puxa, estou precisando disso, né? Mas eu não vou fazer. Por quê? Porque tem filho que pode fazer, que pode ajudar. Eu não vou fazer, não. Ah, essa pessoa está precisando de tanto. Mas também, olha lá, gastou, agora não tem, né? Se vira. Dá seus pulos aí. Caridade válida. Posso até fazer, posso até te ajudar, meu amigo, posso até te dar o dinheiro, mas se você carpiu meus 3 alqueires de terra, aí eu te dou uma graninha aí pra você poder comprar o leite lá do seu filho. Para fazer valer o suor. Aquele que pode fazer o bem, faz esse. Caridade válida. Faça caridade. Caridade válida. Não imponha condições. Jesus morreu por mim e por você. E aquele que aceitou, Jesus falou: cuida dele, porque quando eu voltar eu te pago. O seu galardão, aqueles que hoje estão salvos em Cristo Jesus, o seu galardão, Cristo vai te pagar. Não haja benevolência, não coloque a condição, faça uma caridade válida. Hoje nós estamos atingindo 2 povos aqui: aqueles que estão e aqueles que estão querendo. Mas Deus não está falando para você que não está dentro, tenta. Não. Deus não está falando para o pecador em fase de arrependimento. Não. Deus está falando agora: arrependa-se agora. Não existe aquele que está se arrependendo. Não é isso que a palavra do Senhor pede. É agora, é já. Para aqueles que já estão, não é impor condições para fazer o bem. Faça o bem agora, sem condição, sem falar: vou te ajudar, mas merece muito não. Faz umas coisas aí que deixar você subir a primeira vez, subir a segunda vez, a terceira ele vai lá dar uma seguradinha só para a pessoa. Irmão, não é isso que está escrito aqui. Esse bom samaritano aqui, não é isso que ele fez. Ele não impôs condições. Não impõe a condição. Não impõe a condição para fazer o bem. Sabe por quê? Abriram aí Tessalonicenses. Eu fico ouvindo muitas pregações onde dizem que o sinal da volta de Cristo, não é verdade? Terremoto, maremoto, sinais físicos, né? Eu olho para essa passagem aqui e vejo um, mas eu vejo um grande sinal entre eu e você. Eu vejo um grande sinal no meio do povo, aquele povo que um dia deixou atar lá debaixo dos braços para que Cristo tirasse do charco de lã. Eu me incluo nisso. Quem é que se inclui nisso? Quem é aquele que levantou o braço e falou para Deus: Deus, me tira? Eu creio que tem aqui muitos, mas creio também que tem alguns que ainda não fizeram. Olha só, irmão, eu creio porque está escrito que nós vamos morar no céu. Mas muitas coisas vão acontecer, tenho certeza.
mas tem uma que me salta aos olhos. Presta atenção. 1 Tessalonicenses 3, vamos ler a partir do 11 até o 13. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem a vossa viagem, a nossa viagem para nós, para vós, e o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros e para com todos, como também abundemos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e com todos os seus santos. Não está escrito na palavra do semeador que quando eu voltar eu vou te pagar? Paulo que estava roubo para que o amor entre vocês aumente, para que a caridade entre vocês aumente. Que caridade é essa, irmão? Caridade válida. Não é caridade de condição. Caridade de condição não é contada. Caridade válida, aquela que não impõe condições para as pessoas. Eu faço se você quiser. Essa caridade, irmão, vai fazer com que você se encontre em santidade, para que você seja irrepreensível na vida de Cristo Jesus. Põe no seu coração hoje, irmão. Põe no seu coração hoje, irmão. Caridade válida. Não imponha condições para fazer. Não imponha condições para fazer o bem para aquele que está próximo de você. Não imponha condições para fazer o bem naquelas pessoas que não fazem bem. Porque Marcos 16:15 de pregar o Evangelho a toda criatura, seja ele bom ou ruim. Não imponha condições. E a você que ainda não aceitou a Cristo Jesus, hoje você tem uma oportunidade. Seja lá a dificuldade que você está tendo, Jesus não impôs condição alguma para você. Ele está aí, sentadinho do teu lado, com a cordinha para tirar você do charco de lama. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte desse grupo que vai morar no céu. Quem crê nisso, irmão? Quem crê que vai morar no céu? Quem hoje vai sair daqui com o coração aberto, com o coração, pelo menos pensando, irmão? Porque eu não acredito que ao passar por aquela porta, você permita que o mal roube a palavra do teu coração. Eu roubo a Deus para que você saia daqui nessa noite remoendo e pensando em tudo que você faz, e falar: meu Deus, desperta em mim o querer e o realizar, porque eu tenho certeza que aí do lado de cada um, Jesus Cristo está sentado, não importando qual é a sua condição. Amém, irmãos? Quem aqui ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, que quer levantar a mão para que Jesus Cristo tire dessa condição, vem aqui à frente, irmão. Você está tendo uma oportunidade hoje, pode ser que seja a única. Amém? Fico feliz que todos aqui são aquela outra parte do qual nós falamos hoje. Aquelas pessoas que precisam fazer a caridade válida. Então, a todos que aqui estão, pense nisso. Caridade válida, sem condições, sem impor uma volta. Jesus Cristo não impôs volta a você. Jesus Cristo não impôs condição a você. Ele simplesmente te resgatou, e ela é válida. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu traga a vocês, e que essa semana Deus abençoe a cada um. Que você saia daqui, irmão, com essa palavra no seu coração, para que eu e você morem no céu junto. A caridade e o amor no nosso coração, um para com o outro, tem que estar num nível tão alto, que se não for assim, irmão, não estaremos lá. Amém? Deus abençoe a todos.